Amém, glória a Deus. Dá uma tremida na perna quando tá aqui em cima, sabia? Vou contar pra vocês qual que é a sensação. O coração acelera, dá aquela tremida na perna. Mas aí eu confundo um pouco o sentimento, que quando você sente a perna tremendo e o coração acelera, normalmente é paixão, né? E eu acho que é porque eu sou apaixonado por Jesus. Amém? E estar nesse altar é a melhor coisa que pode ter pra minha vida. Sinceramente, eu sou muito grato, né, pela oportunidade, pro apóstolo que deve estar nos assistindo em nome de Jesus pela internet aí, pela oportunidade de estar falando com vocês. Amém? E eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui presentes hoje. Amém? Bom, pode se assentar. Vamos começar a falar um pouquinho da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom, a gente está no meio de uma campanha. No meio não, no finalzinho, né, de uma campanha. Alguém lembra o tema dessa campanha? Vixe, meu Deus, não entendi nada, velho. Vai lá, 1, 2, 3, aí vocês falam, beleza? Vai lá, 1, 2, 3. Aleluia. Aí sim, aí foi melhor, hein? Tem que estar em unidade mesmo, que senão a gente não entende nada. Bom, e a gente tem falado bastante sobre um livro em específico, né? Tem contado uma história de um povo aí, bastante conhecido de todos nós, né? Que é o povo de Deus mesmo, né? Vocês lembram qual que é o livro que a gente tem falado? Ó, tem uns aí que sabem mesmo. Tem uns que sabem de verdade. E bom, esse abrir caminhos na nossa vida, muitas vezes a gente acha que vai ser de uma forma e Deus ele muda completamente o nosso pensamento. E esse abrir caminhos, abrir novos caminhos, é poder viver o sobrenatural de Deus. É poder viver não só aquilo que a gente espera, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, mas conseguir chegar num ponto que a nossa realidade seja mesmo uma realidade de Deus. Viver o sobrenatural é você conseguir tocar o impossível, é você conseguir chegar num ponto que os teus olhos já não enxergam e que as tuas mãos físicas não conseguem tocar também. Amém? E a única forma que o ser humano tem de tocar o sobrenatural, de viver o sobrenatural, é entrando em contato direto com o Pai. Amém? Então eu queria nesse momento fazer uma breve oração, para que o Senhor possa abrir os céus e falar conosco nessa noite. A gente precisa entender uma coisa, que quando a gente vai se alimentar da palavra, essa palavra não é vinda do apóstolo que está aqui em cima, não é dos pastores, ou muito menos de mim, porque nós, sinceramente, nós não temos muito a dar. Nós não temos nada mais do que um ser humano pode conceder, que para vocês é pouco, porque vocês são o povo escolhido, o povo chamado por Deus. E quem pode realmente algo na tua vida, quem pode trazer maravilhas para você, é aquele que te chamou para estar aqui nesse lugar. Amém? Quantos creem que vocês estão aqui hoje para receber algo novo de Deus? Glória a Deus. Então vamos orar rapidamente aqui. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de falar do Teu nome, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui nesse local, por podermos Te adorar, por podermos Te glorificar, por podermos Te bendizer, Senhor. Pela oportunidade de poder estar junto com os meus irmãos aqui, falando um pouquinho mais da Tua palavra, para que a gente possa realmente aprender juntos mais um pouco. Senhor amado, eu Te peço que o Senhor me use da Tua maneira, Senhor, conforme for a Tua vontade, Pai. Senhor, eu me limito, Senhor, a nada, para que o Senhor seja tudo nessa noite, Pai, para que o Senhor fale segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Então, Senhor, eu Te peço que cada coração que está aqui dentro, cada vida que entrou por aqueles portões, possa nessa noite encontrar nessa casa, Pai, realmente um alimento, um maná vindo diretamente do céu. Não simplesmente um rapaz aqui falando no púlpito, mas que venham, Senhor, palavras quentinhas direto do céu para a vida do Teu povo, Pai. Porque esse povo, Pai, é Teu. Esse povo é escolhido e esse povo é separado por Ti, Pai amado. Em nome de Jesus, eu Te glorifico por cada um que está aqui, Senhor, e Te bendigo, Pai, por cada vida que está sentada aqui nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, fala, Pai, através da Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém, então vamos lá. Bom, a gente estava falando então sobre Josué, certo?
E Josué, ele é um dos caras mais conquistadores da Bíblia. Ele é um dos caras que mais desbravou terras na Bíblia. Falando da parte das guerras, da parte de vitórias, ele foi um dos caras mais vitoriosos que a gente pôde contemplar em toda a Bíblia. E por que isso? Porque o chamado dele foi para vencer. O chamado dele era um chamado de abrir caminhos mesmo e de ver vitórias acontecendo no nome do Senhor. Simplesmente, ele foi o cara que levou realmente nos finalmente, aos 45 do segundo tempo, o povo a entrar na terra prometida. Então ele não foi qualquer um, ele foi um cara que foi bastante diferente de todos os outros. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto bem interessante aqui. Peraí, só um minutinho, para eu ler direitinho aqui o tema. Bom, o tema de hoje é o seguinte: o Senhor tem um novo caminho aos fiéis, amém? Então ele quer realmente abrir um novo caminho. A gente tem falado de novo caminho todas as terças-feiras. E se você está aqui hoje, é porque o Senhor te escolheu para viver esse novo caminho, amém? E do que você vai falar então, Fernando? Se a gente já está falando tanto sobre Josué, a gente já falou sobre a parte que ele assumiu o povo, depois a parte que ele derrubou muralha, depois já falou de todas as partes praticamente de Josué. O que está faltando dessa história? Né? Só tem mais 2 semanas de campanha, mas eu não vejo mais para onde essa palavra vai me levar. Bom, vamos lá. Então antes de dar um passo para frente, eu queria dar alguns passos para trás. Eu queria falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre as tribos de Israel. Bom, o que eram as tribos de Israel? Vamos lá, vamos tentar resgatar aí na memória de alguns. E aqueles que ainda não ouviram falar sobre isso, vamos ensinar aí alguma coisa diretamente vindo de Deus. Bom, a gente tinha Abraão, certo? Abraão, ele foi o cara que recebeu a promessa que ele seria pai de multidões e que dele sairiam todas as raízes da terra. Beleza. Então, quantos filhos teve Abraão? Olha, vamos lá, gente, me ajuda aí. Quantos filhos teve Abraão? Com a mulher dele mesmo, então, agora só valendo. Um só? Como é que o cara vai ser pai de multidões se teve um filho só? Que loucura. Pai de multidões, a gente imagina que o cara ele vai povoar a terra. Vai ser que nem a gente vê alguns irmãozinhos aí que tem 5, 6, 7 filhos. Não é não, Luiz? E a gente vê que, poxa, ele teve um filho. Então como que ele foi um multiplicador? Como que a raiz dele pôde gerar uma multidão tão grande assim? Bom, ele teve um filho. Mas esse filho dele, aí sim ele representou, né? Esse filho dele teve, né, no começo ali, diretamente 12 filhos, amém? 12 filhos. E um desses filhos era José. José, aquele da historinha bíblica que você pode ter visto naqueles filmes da Record que passam, que é cheio de efeitos especiais maravilhosos, né? E José, ele nada mais foi do que um cara que não só foi grande no meio da sua família, mas como ele foi grande diante de um povo inteiro, de todo o povo do Egito, ele foi o governador. Tá interessante, vamos lá, onde você está querendo chegar, Fernando? Vamos andando passo a passo. Então esses 12 filhos foram tidos como as 12 tribos de Israel. Por que são tribos de Israel? Porque o pai, né, perdão, eu pulei uma parte, pulei uma geração. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, perdão, pulei Jacó. Foram 2 filhos, Jacó sim teve 12 filhos, perdão, pulei uma geração. E esses 12 filhos, veio José aí no meio da brincadeira, e Jacó, ele foi chamado, não mais como Jacó, mas quando ele se entregou a Deus, ele foi chamado como Israel, certo? Então esses 12 filhos que ele teve, geraram cada filho uma tribo. O que seriam essas tribos? Grupos de pessoas que juntos, unidos, formavam uma nação, que era a nação de Israel. Ou seja, eram as tribos de Israel porque era tudo filho dele. Então tudo era gerado através de Jacó e de Israel. Beleza, muito bom, glória a Deus.
Mas hoje eu quero falar diretamente sobre uma tribo especificamente, que foi uma tribo que a gente ouve muito falar e às vezes a gente nem sabe o que fez, o que deixou de fazer, que foi a tribo de Levi. Legal, Fernando, você vai falar sobre Levi, o que você vai falar sobre Levi? Cara, vamos começar do começo, certo? Deus, ele levantou ali aquelas 12 tribos, e ele chamou aquelas 12 tribos para, vamos dizer assim, assumir as tribos de Israel, para serem as tribos de Israel. Porém, em um momento ele pegou uma das tribos em especial e falou: essa tribo aqui, ela vai ser minha. Pô, mas as outras tribos não eram de Deus? Não, você não entendeu. Essa tribo aqui, ela não vai fazer nada além de me adorar, nada além de me servir. E essa tribo vai ser conhecida como a tribo realmente que vai levar meu nome para frente. E qual tribo que foi essa? Foi a tribo de Levi, né? Isso está falando aonde? Vamos lá, está em Números. Quem tiver Bíblia, vamos acompanhando aqui. Aqui tem bastante coisa para falar, então eu vou correr um pouquinho aqui no início, depois eu vou dar uma acalmada. Está em Números 8:14. Aleluia. Todos preparados? Vamos lá? Bom, vamos lá. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. Ou seja, Deus, ele amava aquele povo todo, mas uma tribo em específico ele separou e falou: ó, isso aqui, cara, essa tribo aqui, ela vai só me servir, ela não vai fazer mais nada, ela não precisa das coisas que o mundo dá, ela não precisa das coisas que o mundo faz, ela simplesmente vai ter uma função na vida dela: servir os sacerdotes, né? Gerar a parte das ovelhinhas ali, limpar as ovelhas para o sacerdote realizar os sacrifícios, carregar a arca do concerto e servir com a parte de músicas, instrumentos e cuidando de toda a parte do templo ali. Tá, interessante. Então essa tribo foi uma tribo chamada em especial por Deus. Estou começando a entender que eles foram chamados especial, mas beleza, vamos lá. Vamos continuar um pouquinho mais, um pouco mais profundo. Essa tribo de Levi, ela foi tão chamada em especial, que eles eram considerados, vamos dizer assim, como um povo eleito e escolhido. Cara, tem uma noção do que eu estou falando. Nessa história aqui toda, houve a conquista da terra de Canaã, como a gente estava já conversando aí nos outros cultos, né, pregando nos outros cultos. Canaã era a terra prometida para o povo de Deus. E chegou um momento que era hora de partilhar a terra, dividir a terra entre o povo de Deus. E nesse momento, o que aconteceu? Falaram o seguinte: olha, a tribo de Levi, ela não vai ter direito a receber nada. Ela não vai ter direito a receber terras, ela não vai ter direito a receber parte de plantio, gado, ela não vai ter direito a receber nada. Mas por que isso? Porque eles eram piores? Porque eles eram menos? Não, muito pelo contrário. Porque aquela era a tribo considerada como a tribo que levava o nome de Deus. Então levar o nome de Deus era tido como algo muito maior do que ter alguma coisa, do que possuir alguma coisa nessa terra. E muitas das vezes a gente se encontra envergonhado de falar o nome de Deus. E muitas das vezes a gente se acha num momento que a gente fala: tô com a Bíblia aqui, é melhor esconder. Vou passar na frente dos meus amigos, é melhor botar no bolso. O pessoal está falando alguma besteira, alguma piadinha aqui de crente, mas eu vou dar risada para não perder a amizade. E o que é mais importante para nós? Tem sido o nome de Deus, tem sido o amor que a gente pode ter por Deus, a paixão que a gente tem por Deus? Ou simplesmente viver tendo algo, estando como povo de Deus, mas não tão povo de Deus assim?
Era uma tribo que todo mundo sabia quem era, uma tribo que todo mundo conhecia quem era, porque eles tinham ações específicas que só eles podiam fazer, só eles podiam realizar. Então, toda tribo precisava ter alguém da tribo de Levi ali perto, ali junto, e eles eram honrados por isso. Eles recebiam uma honra de Deus por causa disso. Tá, legal. Eu vi até agora, interessante, mas vamos chegar em Josué, vamos chegar na história de Josué. Beleza. Dada essa introdução aí, básica, separando quem que era a tribo de Levi, né, o que eles faziam da vida, qual que era a intenção dessa tribo, agora vamos entrar no livro de Josué. Vamos lá para Josué 21. E eu vou ler do versículo do 1 ao 3 aqui primeiro. E aí posteriormente a gente vai ler do 41 até o 45. Então vamos lá. Já acharam aí? Tá tudo certo? Então bora. Bom, diz assim: os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou, por meio de Moisés, que nos desse cidades para morar e também pastos ao redor delas, para o nosso gado. E os israelitas, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor, deram das suas terras cidades e pastos para os levitas. Das terras dos israelitas, aí eu vou pular para o 41 aqui, vamos lá. Que aí nesse meio termo ele vai falar o nome da terra e para quem que ele estava dando, o nome da terra e para quem que ele estava dando. Depois vocês leem para vocês verem a quantidade de terra que eles estão falando. Então, das terras dos israelitas foram dados aos levitas, ao todo, 48 cidades, com seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha pastos ao seu redor. Assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados. E quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar nela. O Senhor lhes deu paz com os povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir, pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre eles. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Amém? Mas peraí, Fernando, você não acabou de falar que eles não tinham direito a nada? Eles não tinham direito a receber nenhuma grande cidade. Eles não tinham direito a receber nenhuma grande terra. Por que esse povo recebeu algo? Por que esse povo ganhou algo de Deus se eles não tinham direito a nada? Entendam o seguinte: a fidelidade de Deus é uma coisa que a gente não pode negar na nossa vida. Mesmo que todo mundo queira que Deus não seja fiel contigo, se você for fiel com Ele, Ele não tem jeito de não ser fiel com você. Até o pastor Juliano já serviu aqui como uma bela de uma introdução para o que eu venho falar, para realmente o tema central dessa palavra. Porque na Bíblia, a gente pode encontrar nela mais de 8.000 promessas. Vocês estão noção disso? O que é 8.000 promessas? É promessa que não acaba mais. Se começar a ler agora, você termina sei lá quando. Mas na Bíblia, na mesma Bíblia, fala, para cada uma dessas promessas, tem uma condição para que serem cumpridas. Todas as promessas de Deus que são colocadas, exigem de nós fidelidade. Todas as promessas que Deus Ele quer entregar para nós, exigem a nossa parte também, o nosso lado. Porque uma aliança, ela não pode ser feita por uma pessoa só. Vocês já viram alguém casando e colocando um dedo só no dedo dele e falando: pronto, agora estou comprometido? Apesar que na época que eu estava na escola, tinha um menino que ele falava que ele tinha uma namorada virtual. E ele colocou uma aliança no dedo, e depois a gente descobriu que não tinha namorada virtual. Mas uma aliança real, de fidelidade, de amor, de compaixão, ela é feita por dois lados. Nunca uma aliança ela é feita por um lado só. Não existe uma aliança, um compromisso que é feito por uma pessoa só, ou por um lado só do casal.
Porque se um dos lados quebrar o compromisso está quebrado. Ah, mas o outro ele continua sendo fiel. Realmente. Mas ele não vai mais ter que ser fiel com você. Porque a partir do momento que você quebrou a tua aliança, você pode deixar para lá todas as promessas que foram feitas. Fernando, você está falando isso, você está louco? Tem uma parte da Bíblia aqui que diz totalmente o contrário do que você está falando. Você está ficando maluco. Vamos lá? Eu vou até te ajudar a achar. Está em 2 Timóteo 2:11. Aí vai estar do 11 ao 13. Quem não achou, dá glória a Deus. Nossa, todo mundo não achou, velho? Olha, que isso. Vamos lá? Bom, e fala assim, 2 Timóteo 2, 11 ao 13. Fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Espera aí. Será que leu direito? Ou só pegou essa frase? Lê de novo, dá uma ligada aqui no que ele fala. Vamos aqui da metade, Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Ixi. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele fala que Ele permanece fiel porque é a natureza de Deus. Mas onde que está falando que Ele vai permanecer fiel com você? Não vai. A aliança quebrada não tem valor. A aliança quebrada não tem valor. Você pode falar, não, mas Deus sabe do meu coração, e eu tenho sido infiel, mas meu coração é bondoso. A aliança quebrada não tem valor, não adianta. Não adianta. Se nós formos infiéis, Ele vai permanecer fiel, mas não com você. Talvez com o seu irmão do lado, que continua fiel. Talvez com o teu vizinho, que continua fiel. Com a tua esposa, com o teu pai, enfim. Caramba. Então não é desse jeito que a palavra falava, que se eu for infiel, Ele vai permanecer fiel. Não. A palavra de Deus, ela é muito válida em tudo que ela fala. E ela é muito sincera em tudo que ela fala. E ela é uma palavra que não nega a si mesma. Isso aqui é vivo, gente. Isso aqui é vivo. Essa aqui é a palavra que se renova cada manhã. E quando Ele nos chama, Ele não chama para um momento, não. Ele não chama para um ponto da tua vida só ter Deus e depois para largar e fazer a tua própria vontade. A aliança com Deus é eterna. A aliança com Deus não pode ser quebrada. Bom, a gente está falando de fidelidade. Segundo o dicionário, o que fala? O que é fidelidade? Constância, você sabe que no dicionário tem vários significados, né? Mas esse aqui eu acho que foi que encaixou melhor. Constância nos compromissos assumidos com outrem. Ou seja, é você ser constante num compromisso que você assumiu com alguém. Eita. E agora? Será que a noiva de Deus tem sido completamente fiel a Ele? Será que a gente tem sido constante nos nossos compromissos? Ou a tua vida está cheia de altos e baixos? Tem dia que você fala, eu não estou falando que você se sentiu fraco, não. Estou falando de você se entregar para o pecado mesmo. Estou falando de você se entregar, mas eu já pequei, já fiz isso aqui, então vou fazer um pouquinho mais, não tem problema não. Já estou sujo mesmo, vou rolar na lama mais um pouco. A fidelidade de Deus é algo sim imutável. O compromisso que Ele tem com você, Ele não vai mudar. O amor que Ele tem com você, Ele não vai mudar. Mas as promessas dEle requerem a tua fidelidade. E as promessas dEle, Ele não são algo simples, não são algo que as pessoas vão entender ao teu redor. Porque para esse povo aqui,
os levitas não tinham direito a nada, direito nenhum a nada. Porém, quando os levitas falaram, olha, isso aí foi uma promessa de Moisés, através de Deus. Eles podiam ter falado, mas Moisés está morto, Moisés já era, agora é Josué. Não. Havia também uma aliança de fidelidade com o sacerdote e com Josué. Quando eles ouviram, veio de Moisés a ordem, vai ser cumprida. Porque a tua aliança com Deus passa por uma aliança com o teu líder. A tua aliança com Deus passa sim por uma cobertura espiritual. Mas Josué nessa época ele já era líder de tudo aqui. Josué ele já tinha sido levantado, ele já tinha sido chamado, ele estava vencendo guerra atrás de guerra, derrubando muralha com a força do grito. Beleza, mas Moisés não mudou. Moisés continuou sendo aquele Moisés, e ele continuava sendo a cobertura de Josué ali. O carinho que Josué tinha, a aliança que ele tinha com Moisés não morreu ali. A nossa aliança com a nossa liderança, nossa aliança espiritual, não é algo físico, não é algo que é palpável, não é algo que você pode tocar, mas é algo que é instituído por Deus. E aquilo que Deus coloca sobre nós não pode ser jugo, não pode ser peso, não pode ser algo que, mas meu Deus, meu líder é tão ruim comigo, meu líder é tão chato. Cara, desculpa, mas Deus te colocou com esse líder é porque você é tão chato quanto ele. É tão ruim, até pior do que ele. Você pode ter certeza absoluta disso. O meu Deus, ele não erra. Meu Deus, ele não erra. E a nossa aliança com Deus é algo que vai desde quando nós nos convertemos até o final da nossa caminhada cristã. Mas nesse meio termo eu errei, eu posso pecar, eu posso falhar. Cara, Deus ele ama a gente de uma tal forma que Ele disponibiliza para a gente renovar essa aliança todos os dias. Mas mesmo assim, a maioria dos cristãos hoje, ou daqueles que vão nas igrejas, simplesmente desprezam essa aliança. Nossa, Fernando, que palavra forte que você está dizendo, que coisa triste que você está falando. Cara, é triste pra caramba. É muito triste. E por quê? Por que eu digo isso? Deus ele dá alguns direcionamentos para a gente na palavra. E eu tenho certeza de que a gente não tem cumprido o nosso chamado integralmente por ver cadeiras vazias nessa igreja, por ver cadeiras vazias nas células ainda. Mas a igreja não é número, mas é paixão. E quando o teu coração arde por alguma coisa, meu irmão, você não consegue ficar quieto, você não consegue ficar calado, você não consegue reter a palavra que vem de Deus. Quando o teu coração deseja algo ardentemente mais do que tudo, você precisa colocar essa palavra para fora, e você precisa falar desse Deus Todo-Poderoso. Uma frase que eu ouvi uma vez, que eu fiquei meio chocado, mas depois eu falei, infelizmente é verdade. A gente está hoje, nunca tiveram tantos evangélicos no Brasil, nunca tiveram tantos cristãos no Brasil. Se você for ver, estão comentando em cerca de 60 milhões de evangélicos no Brasil, de uma nação que tem, 200 milhões de pessoas. Cara, nunca foi tão evangélica essa nação, mas nunca foi de um povo evangélico tão descompromissado com a palavra de Deus. É pesado falar isso, Nós vivemos num tempo de cristãos ateus. Fernando, o que você está falando? Você está ficando louco, cristão ateu, como pode? Cara, desculpa, se você está aqui na igreja e você ouve a palavra de Deus todos os dias, e suas atitudes não mudam, você não muda, me perdoa, mas você não crê em Deus. Você não crê no Deus que é pregado aqui em cima. E cara, vocês não têm noção da tristeza que Deus tem conosco por causa disso. Porque uma coisa não pode ser apagada no nosso coração, que é a paixão, o amor por Deus.
o amor por Jesus, aquilo que a gente tem no nosso coração, que tem de mais precioso, é o desejo de estar com Ele. Mas muitas vezes as coisas do mundo têm falado muito mais alto do que esse amor por Ele. Quer ver um outro exemplo simples para você ver? Eu tenho certeza que ninguém vai assumir assim de cara. Mas se você for ver a quantidade de pessoas que estão na igreja por medo de ir para o inferno, ou por vontade de receber uma bênção, ou por vontade de ser curado simplesmente, é muito maior que o número de pessoas que estão na igreja por paixão, por vontade de ver Jesus. Como assim, Fernando? Como assim? É só você olhar no tanto de igrejas aí fora, que graças a Deus, isso a gente não peca aqui, na qualidade da palavra que sai desse altar. Mas só você pegar e ver alguns vídeos no YouTube, ver algumas palavras de algumas pessoas, para você ver que tudo pode hoje em dia, que tudo pode, que tudo é lícito. Não, para mim é bom. Cara, mas nem tudo convém. O pessoal só pega meias verdades, tudo me é lícito. Mas a verdade de Deus não muda, não muda. E o dia que a nossa nação, que a nossa igreja ferver de paixão por esse Deus, não vai ter lugar para as pessoas, não vai ter lugar, não vai caber. Eu vou ser bastante sincero, eu não sou preocupado com números. Eu não sou preocupado com números. Ah não, mas a igreja tem que estar todas as cadeiras lotadas. Não, se for uma igreja menor, que as cadeiras ali estejam cheias, amém. Mas eu creio que cada igreja tem o seu propósito colocado na terra. E olha para o tamanho desse templo. Você acha que Deus nos daria um templo desse para deixar vazio? Eu não creio nisso. Desculpa, eu não creio nisso. Deus nos daria um povo que sabe de palavra, uns pastores tão bem preparados quanto os que vocês têm. Alguns líderes de célula que, estão totalmente preparados para pegar em qualquer púlpito que você colocar, para simplesmente deixar de falar a palavra dele nos lugares afora. Cara, uma coisa louca que eu ouvi outro dia, a gente tem algumas pessoas aqui, alguns jovens que graças a Deus estão seguindo o chamado, estão indo lá fazer CFNI nos Estados Unidos, né, uma faculdade cristã, para ser pastor mesmo, para ser missionário, para viver uma vida com Deus. E até tem outras pessoas que estão, né, fazendo missões também, que fizeram missões nos últimos tempos aqui pela igreja. E eu vi num dos comentários em uma publicação no Facebook o seguinte comentário, de uma das nossas jovens aí, né, a Larissa, que foi para a Índia: isso é missões. E tá, legal, não comentei nada, fiquei quieto. Mas eu falei, cara, só porque ela foi para a Índia é missões? Então se eu for aqui pregar a palavra no Calux, eu não estou fazendo missão. Então se eu for ali para o sertão do Nordeste, que tem gente precisando pra caramba, não é missões? Eu tenho um vizinho que não é cristão e eu preciso ir fazer missões só lá na Índia. Eu não estou falando que a Índia não precisa muito. E esse trabalho que a gente faz é maravilhoso. Mas não é isso só que é missões. Missão é um chamado que todos nós temos, de falar do Evangelho, de proclamar o Evangelho, de levar uma palavra. Agora não, agora só vai ser missões, considerado missões, se passar de 1000 quilômetros. Se for menos, não é missões. Ah, pelo amor de Deus, gente. Nós somos um povo chamado e escolhido. Nós somos o povo separado para fazer essa terra tremer. E sabe o que me dói mais? De ver que a gente não tem feito isso. De ver que, cara, sentir o coração de Deus falando e não sentir que a igreja de Cristo em geral tem assumido com unhas e dentes aquilo que Ele tem dado para nós.
vendo as aulas do time mesmo, vendo as aulas do time, vendo tanto de gente que tem preparado para assumir várias posições, para fazer várias obras que nós podemos fazer, e ver que muitas vezes nos faltam líderes que estejam dispostos a realizar. Isso dói no meu coração também. E Deus tem confiado, um pessoal ali dos jovens nas nossas mãos, os adolescentes, e uma coisa que eu tenho batido muito forte na tecla com eles, é que vocês podem fazer milagres, vocês podem fazer sinais, vocês podem realizar o impossível. Deus, Ele não espera que você leia, Ele não vai esperar você terminar de ler a Bíblia inteira, Ele não vai esperar você terminar de ler os livros todos de teologia, Ele não vai esperar que você faça missões na África para te usar. O poder já está conferido nas suas mãos. Cara, se você foi no encontro, você recebeu uma porção ali. Se você recebeu uma oração de um líder seu, você recebeu uma porção aí. Se você está presente nos cultos, você ouve a palavra que vem desse altar, você recebeu orações vindas desse altar, você tem uma porção com você. E que bando de crente que a gente tem sido, cristãos obesos. Não riam porque eu sou gordo. Mas é sério. Cristãos obesos estão falando que nem eu. Come e não trabalha, não faz nada. Não queima essa comida. Cara, essa paixão que arde precisa voltar nos nossos corações. Esse fogo que ardia, que já ardeu um dia, precisa voltar nos nossos corações. A gente precisa botar fogo nesse Brasil, gente. A gente precisa pôr fogo nesse Brasil. Cara, me desculpa, mas ver um país tão rico. Hoje eu tive a oportunidade de sair com o presidente da minha empresa para fazer as visitas do dia. Ele é um japonês, vindo diretamente do Japão. Tem uns japoneses vindo da China, ele é diretamente do Japão. E ele só fala inglês, e é um inglês muito sofrido, muito sofrido. E eu ficava falando com ele, e cara, as maiores perguntas que ele fez para mim, eu falava, não sei. Mas depois parando para pensar, eu falei, eu sei. E começou a perguntar, nossa, mas por que tem tanta pobreza, tanta dificuldade com os políticos, E ele foi fazer essas perguntas que eu falava, cara, não sei. Mas eu sei te responder sim. Porque falta uma nação que se coloque na posição para interceder por essa nação. Ah, mas você está dizendo que pobreza não é de Deus? Não é isso que eu estou falando. A pobreza que ele falava era no sentido, tipo assim, de pessoas na miséria, pessoas que não têm o que comer. Pessoas que vivem em situações de dificuldade, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, que há tiroteio todos os dias, com violência e tudo mais. E eu só depois eu pensei, eu estava tomando banho para vir para cá, eu falei, caramba, eu tinha a resposta para ele. Falta Deus nessa nação. Falta Deus nesse povo, falta Deus. No dia que o coração do povo da Aliança da Paz queimar por Deus. E sabe por que eu digo isso? Porque existem sim cristãos que não têm preparo. Existem igrejas que infelizmente não pregam uma palavra que tenha conteúdo, que muitas vezes pregam palavras de efeito, que joga aquela palavra, todo mundo grita aí, beleza, e nada muda, continua igualzinho. Existem conferências que juntam milhares e milhares de pessoas, mas não tem conteúdo. Agora vocês são um povo preparado. Cara, a palavra que vem desse altar, não é por nada, não é porque é meu pai. Eu tenho orgulho danado daquele velhinho, mas não é porque é meu pai, velho. Mas sendo bastante sincero, cara, vai perguntar para os pastores, para os maiores pastores que vocês conhecerem em São Paulo, que eles não sabem quem é o apóstolo. E se eles não respeitam, a ponto de, tipo assim, abaixar a cabeça em muitas situações.
Tem um pastor que muita gente posta coisa no Facebook e zoa tal, porque ele é muito cheio de falar dos outros, amaldiçoar, não sei o quê, blá, blá. E realmente não é uma atitude, né, bacana, legal. E pega o seguinte, tava os meus pais almoçando com esse pastor, né, o bispo e o apóstolo. E eles estavam almoçando e aí o pastor começou a falar, porque eu não sei o que, tal pessoa fez tal coisa, mas Deus vai pegar ele, vai fazer não sei o que, blá, blá. Aí a bispa, só que daquele jeitinho dela, assim, ó, falou, apóstolo, você não sabia que não é de Deus ficar amaldiçoando os outros? Aí ele foi falando, aí parou, sentou. Aí a mulher dele falou, viu, não te falei, você parar de fazer isso? Cara, é nego que tem igreja em tudo que é canto, velho. Falar pra vocês que tem igreja em tudo que é lugar, tem programa em tudo que é TV. Mas a gente não dá valor porque é comida da mãe e do pai, é a comida caseira. A gente não tem dado valor. E eu digo o seguinte, esse alimento que sai daqui, ele é suficiente para nos fortalecer, para a gente enfrentar qualquer coisa no mundo. Ele é suficiente, eu posso garantir para vocês. Porque eu como dessa fonte já fazem, estou com 24 anos pelo menos. Eu como dessa fonte desde essa época. E, sinceramente, nunca me faltou alimento espiritual. Nunca me faltou alimento espiritual. Os líderes que vocês têm são os líderes tão capacitados que vez ou outra um acaba desistindo da liderança aqui na igreja e vai para outra igreja para ser pastor. Mas como, cara, ele não era staff aqui na igreja? Porque hoje, muitas vezes, o alimento que tem sido dado para o povo é muito fraco. Mas vocês não, vocês têm um alimento forte, gente. Só falta uma coisa para essa igreja explodir, para essa igreja estourar, para a gente conseguir chacoalhar o mundo. O fogo arder no coração. O fogo voltar a arder no coração. Essa paixão que eu falei aqui, voltar a arder no coração. Cara, sinceramente, vocês já leram Apocalipse, mas leram de verdade? Porque, assim, eu sou meio maluco, eu sei que eu não sou normal. Mas assim, cara, quando você começa a ler Apocalipse, e eu não estou nem falando daquela parte que vai destruir o mundo, que vai não sei o que vai não sei o que lá. Não estou falando dessa parte não, porque essa parte não é para mim, eu sou crente. Estou nem aí. Sinceramente, eu não estou nem aí. Amém? Porque eu não vou mais estar aqui quando começar de fato o bicho pegar, eu já vou ter subido. Amém? Sabe a parte que me interessa de Apocalipse? Não é a parte que causa medo, não, que vai vir besta do mar, vai não sei o que, não. A parte que me interessa de Apocalipse é na hora que você entra e vê os 4 seres viventes, que você vê os 24 anciãos, que você vê o Senhor sentado no seu trono resplandecendo a sua glória. Cara, isso arde demais. Mano, a vontade que dá de... Cara, imagina um ambiente que você não consegue ouvir nada além do santo, 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 santo. E aquele louvor, ele é tão puro, cara, que se você estiver lá, com certeza você vai ser contagiado e você não vai conseguir falar outra coisa a não ser santo, 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 santo. A minha vontade é ver isso. A minha paixão é isso. Se a nossa paixão for ver a presença de Deus, essa cidade vai ficar pequena para dentro da paz. Porque o poder que é investido para aquele que se coloca na posição e se coloca na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, é de fazer o sobrenatural, é de fazer milagres, de fazer sinais e não se conter com pouco, é de poder viver o sobrenatural todos os dias. Aleluia. Bom, só para fechar aqui a ideia da palavra, eu vou ler um trechinho aqui, 2 versículos, que está em 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Amém? Posso ir? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa,
o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, eu, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O trecho aqui que eu quero ressaltar é o começo dessa palavra. Vós sois, vocês são, eu sou, geração eleita. Cara, quando você é eleito, você é escolhido, você é chamado, é você e pronto. É você. Não é para você olhar para o lado, não é para você olhar para tua mãe, para o teu pai. É você. É você que Deus chamou. Sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. E sabe o que parece muito essa palavra aqui? Que fala sobre a igreja de Cristo. Sobre o que fala de Levítico lá, que era um povo comprado por Deus. Então as promessas que nós temos é de colher onde a gente não plantou, é de receber da onde a gente não esperava, é de ter promessas que ninguém acredita, mas que o nome de Jesus já foi decretado naquela cruz. O mundo pode tentar o que for, o mundo pode falar o que for, as pessoas ao seu redor podem falar o que for, mas não importa, que a única voz que importa, ela fala, vai pra frente, pô, eu já te comprei com o meu sangue, eu já te chamei, você pode fazer um milagre, você pode tocar, você pode curar, você pode transformar vidas, você pode tirar famílias da depressão, você pode tirar filhos das drogas, você pode. Para de se contentar com o banco da igreja. Chega, porque tem irmão que já está com o bumbum dormente já. De tanto ficar sentado no banco da igreja. Chega.